Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje, capítulo 19. E o capítulo 19 é bastante extenso, então deverá ser dividido em duas partes, tá bom? Para ele não ficar cansativo. Papel do médium nas comunicações espíritas. Então tem os subitens: influência do espírito pessoal do médium, sistema dos médiums inertes, aptidão de certos médiums para as causas que não conhecem, as línguas, a música e o desenho. Dissertação de um espírito sobre o papel dos médiums. Então vamos lá. O médium, começa com perguntas e respostas. O médium, no momento em que exerce sua faculdade, está em um estado perfeitamente normal? Resposta: algumas vezes. Está num estado de crise, mais ou menos pronunciada, e é isso que o fadiga. E é por isso que necessita de repouso. Porém, frequentemente, seu estado não difere sensivelmente do estado normal, sobretudo nos médiums escreventes. 2. As comunicações escritas ou verbais podem também previr do próprio espírito encarnado no médium? Resposta: a alma do médium pode se comunicar como a de qualquer outro. Se ela goza de um certo grau de liberdade, descobre suas qualidades de espírito. Disso tendes a prova nas almas das pessoas vivas que vêm vos visitar e se comunicar convosco pela escrita, frequentemente sem que as chameis. Porque ficais sabendo, entre os espíritos que evocais, há os que estão encarnados na terra. Então, eles vos falam como espíritos, e não como homens, porque pretenderíeis que não ocorresse o mesmo com o médium. Então, aqui é bom a gente lembrar, né? Existem várias ocasiões no qual o espírito que se comunica é um espírito encarnado. Mas como assim, né? Então, lá onde o corpo está, o corpo provavelmente está em repouso, em sono. E aí, portanto, o espírito está livre para se manifestar no mundo astral. Então, aí, no mundo espiritual, que seja. E aí, então, portanto, ele virá ele poderá vir fazer a sua comunicação. E aí, respondendo como espírito. Foi feito, já vimos isso lá no capítulo do senhor que vai visitar a mulher doente junto com a sua tabaqueira, né? Ou melhor, plasmando a sua tabaqueira. Continuando na mesma pergunta. Esta explicação não parece confirmar a opinião daqueles que creem que todas as comunicações emanam do espírito do médium e não do espírito estranho? Então, por que está falando isso? Né? Porque todo mundo dizia, muita gente dizia no começo que não havia comunicação nenhuma, que aquilo era invenção da cabeça do médium. Né? Então ele responde: não estando errados, senão porque são absolutos. Porque é certo que o espírito do médium pode agir por si mesmo, mas isso não é uma razão para que outros não atuassem igualmente por seu intermédio. 3. Como distinguir se espírito que responde é do médium ou é o do espírito estranho? Resposta: pela natureza das comunicações. Estudai as circunstâncias e a linguagem
e distinguireis. É sobretudo no estado de sonambulismo ou de êxtase que o espírito do médium se manifesta, porque então está mais livre. Mas o estado normal é mais difícil. Aliás, há respostas que é impossível atribuir-lhe. Por isso, disse para estudar e observar. Nota: quando uma pessoa nos fala, nós distinguimos facilmente o que vem dela ou o que não é senão o eco. Ocorre o mesmo com os médiuns. A gente pode fazer um parênteses aqui, né? É muito comum as pessoas, nas nossas conversas, cada vez mais comum, mais recorrente, que numa conversa com uma pessoa, a pessoa remonta alguma coisa que ela ouviu ou que ela leu, exatamente como ela ouviu, exatamente como ela leu, sem sequer saber ao certo do que está falando. Isso é muito comum, né? Então a pessoa está lá repetindo uma notícia, alguma coisa que ela viu, sem ter se preocupado em saber se aquilo era uma verdade ou não. Então ela não está, na verdade, na autoria daquela fala, está simplesmente, né, reproduzindo alguma coisa que ela teve lá um certo conhecimento. Só que sempre muito superficial, então ela não tem como se aprofundar naquilo. Então se você consegue identificar que a pessoa está falando alguma coisa que ela ouviu, sem ser da cabeça dela, então também é possível que você identifique, né, se o que ela está falando é uma mensagem que não é da cabeça dela, portanto de um espírito estranho. Uma vez que o espírito do médium pode adquirir em existências anteriores os conhecimentos que esquece sobre o envoltório corporal, mas dos quais se lembra como espírito, não pode tirar do seu próprio fundo as ideias que parecem ultrapassar a capacidade de sua instrução? Resposta: isso ocorre com frequência no estado de crise sonambúlica ou estática, mas ainda uma vez, há circunstâncias que não permitem a dúvida. Estudai longamente e meditai. Então o Espírito aqui está dizendo, tudo é possível, né? Desde que haja uma lógica, né? E a pergunta aqui é bastante pertinente. Então, eu aqui, vamos supor, estou fazendo uma comunicação aqui e tal, só que em vidas passadas eu fui um médico. Médico não. Eu fui um fitoterápico que conhecia perfeitamente o funcionamento das plantas. E aí, de repente, eu venho explicando aquilo, né, com bastante clareza. As pessoas falam assim, mas será que ele conhece tudo isso? Fala de plantas lá da Europa e tal. Mas por que isso? Porque o espírito tem essa bagagem. Então, essa pergunta que foi feita é totalmente correta, certo? E aí o espírito insiste em dizer, estuda, compreende a pessoa com que você está falando, né? Analisa, vê se isso é possível. 5. As comunicações provenientes do espírito, do médium, são sempre inferiores às que poderiam ser dadas pelos espíritos estranhos? Resposta: sempre não. Porque o próprio espírito estranho pode ser de uma ordem inferior à do médium, e por isso falar menos sensatamente. Vê-se isso no sonambulismo, porque aí é o mais frequentemente o espírito do sonâmbulo que se manifesta e que diz, portanto, algumas vezes coisas muito boas. 6. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seu pensamento, ou esse pensamento tem por intermediário o espírito encarnado do médium? Resposta: é o espírito do médium que o interpreta, porque está ligado ao corpo que serve para falar,
e é preciso um laço entre vós e os espíritos estranhos, que se comunicam, como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia ao longe, e no fim do fio, uma pessoa inteligente a recebe e transmite. Né? Hoje a gente tem o Wi-Fi, né? 7. O espírito encarnado do médium exerce uma influência sobre as comunicações que deve transmitir e que provém de espíritos estranhos. Resposta: sim, porque se não lhe é simpático, pode alterar suas respostas e assimilá-las às suas próprias ideias e às suas tendências, mas não influencia os espíritos, eles mesmos. Não é senão um mau intérprete. Questão 8. É esta a causa da preferência dos espíritos por certos médiuns? Resposta: não há outra. Procura um intérprete que melhor simpatize com eles e que exprima o mais exatamente o seu pensamento. Se não há simpatia entre eles, o espírito do médium é um antagonista que faz uma certa resistência e se torna um intérprete de má vontade e frequentemente infiel. Ocorre o mesmo entre vós quando o conselho de um sábio é transmitido pela voz de um estovado ou de um homem de má fé. 9. Concebe-se que isso possa ser assim com os médiuns intuitivos, mas não com os que são mecânicos? Resposta: não tendes vós bem consciência do papel que desempenha o médium? Há aí uma lei que não haveis mais ainda compreendido. Lembrai-vos de que, para operar o movimento de um corpo inerte, o espírito tem necessidade de uma porção de fluido animalizado que tira do médium para animar momentaneamente a mesa, a fim de que esta obedeça à sua vontade. Pois bem, compreendei também que, para uma comunicação inteligente, há necessidade de um intermediário inteligente, e que esse intermediário é o espírito do médium. E aí na mesma pergunta, isso não parece aplicável ao que se chama de mesas falantes, porque quando os objetos inertes, como as mesas, pranchetas e cestas, dão respostas inteligentes, parece que o espírito do médium aí não está para nada. Resposta: é um erro. O espírito pode dar ao corpo inerte uma vida factícia momentânea, mas não inteligência. Jamais um corpo inerte foi inteligente. É, pois, o espírito do médium que recebe o pensamento com o seu desconhecimento e o transmite, pouco a pouco, com a ajuda de diversos intermediários. Questão 10. Resultaria dessas explicações que o espírito do médium não está jamais completamente passivo? Resposta: ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito estranho, mas não é jamais absolutamente nulo. Seu concurso é sempre necessário como intermediário, mesmo naqueles que chamais médiuns mecânicos. Pois bem, se ele está doando fluido para que possa haver a comunicação, ele está mediando a comunicação. Logo, ele também é um médium, classificado como médium de efeitos físicos, né, mecânicos. 11. Não há mais garantia de independência no médium mecânico do que no médium intuitivo? Resposta: sem nenhuma dúvida. E para certas comunicações, um médium mecânico é preferível. Mas, quando se conhecem as faculdades de um médium intuitivo, isso se torna diferente, segundo as circunstâncias. Quero dizer que há comunicações que reclamam menos precisão. 12.
Entre os diferentes sistemas que foram emitidos para explicar os fenômenos espíritas, há um que consiste em crer que a verdadeira mediunidade está num corpo completamente inerte, na cesta ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento que o espírito estranho se identifica com esse objeto e o torna não somente vivo, mas inteligente. Daí o nome de médiuns inertes, dado a esses objetos, dados a esses objetos. Que pensais disso? Então o espírito responde: não há senão uma palavra a dizer quanto a isso. E é que se o espírito tivesse transmitido a inteligência ao papelão, ao mesmo tempo que a vida, o papelão escreveria tudo sozinho, sem o concurso do médium. Seria singular que o homem inteligente se tornasse máquina e que um objeto inerte se tornasse inteligente. É um dos numerosos sistemas nascidos de uma ideia preconcebida e que tombam com tantos outros durante a experiência e da observação. Mas o médium está falando que isso não existe. Né? Inteligência é própria de um ser pensante. Então, se o corpo se é um corpo inerte, não vai ter inteligência. O que ele tem é uma vida factícia dada pela inteligência do espírito. Ponto final. Se não é racional atribuir a inteligência a esses objetos, pode-se considerá-los como uma variedade de médiums, em os designando sob o nome de médiums inertes? Aí vai o espírito responder: é uma questão de palavras que pouco nos importa, contanto que vos entendais, sois livres para chamarem uma marionete de homem. Ah, que bacana, né? Então, a pergunta insistiu nessa ideia, né, de que o objeto inerte pudesse, de alguma forma, então ser chamado de médium, já que através dele foi feita a comunicação. E chamar ele de médium inerte, né? Aí ele pegou e falou: olha, se você quiser chamar de gente um boneco, chama, uma marionete. Isso é problema seu, né? Nós, os espíritos, sabemos que não é. Então é mais ou menos isso que o espírito está respondendo. Questão 15. Os espíritos não têm senão a linguagem do pensamento, não têm a linguagem articulada, por isso não há para eles senão uma só língua. Assim sendo, um espírito poderia se exprimir por via mediúnica em uma língua que jamais falou quando vivia e, nesse caso, onde toma as palavras das quais se serve. Resposta: vós mesmos vindes de responder à vossa pergunta, dizendo que os espíritos têm uma única língua, que é a do pensamento. Essa língua é compreendida por todos, tanto pelos homens quanto pelos espíritos. O espírito errante, em se dirigindo ao espírito encarnado do médium, não lhe fala nem em francês, nem em inglês, né? Mas a língua universal, que é a do pensamento, para traduzir as suas ideias, e uma linguagem articulada, transmissível, toma suas palavras no vocabulário do médium. Questão 16. Se assim é, o espírito não deveria poder se exprimir senão na língua do médium, ao passo que pode ser visto escrever em línguas desconhecidas deste médium? Não há aí uma contradição? Resposta: anotai primeiro que todos os médiuns não são igualmente próprios para esse gênero de exercício, e em seguida que os espíritos a isso não se prestam senão acidentalmente, quando julgam que possa ser útil, mas para as comunicações usuais e de uma certa extensão, preferem se servir de uma língua familiar ao médium, porque ela lhe apresenta menos dificuldade materiais a escrever.
bastante claro aqui, né? Que tudo é para facilitar a comunicação. Você vai escrever na língua do médium para facilitar, então escreve na língua do médium. Se o espírito quiser, por alguma forma, escrever na sua linguagem, o médium vai acabar escrevendo, né? Se for a mesma, vamos supor, o mesmo alfabeto, não vai ter dificuldade de escrever. O problema é se você tiver que escrever com um alfabeto, né? Por exemplo, em vez de escrever em português, por exemplo, vai escrever na linguagem do japonês, né? São tudo sinais. É claro que se o médico, é claro que se o médium não tem habilidade para aquilo, vai ficar um negócio meio truncado. Então é preferível que o médium, que o espírito, se comunique na língua do médium. Mas se ele vai escrever em português ou em inglês, que usa o mesmo alfabeto, né, não vai ter tanta dificuldade mecânica para o médium escrever, né? Então, ainda que você fala, mas quem está escrevendo é o espírito, né, usando o corpo do médium, sim, mas através do cérebro do médium. Então, se naquele cérebro não tem registrados aqueles ideogramas, né, das línguas orientais, aí vai ficar confuso, complicado para que o espírito se manifeste naquela língua, né? Isso é bastante razoável. Uma pessoa que não soubesse escrever, poderia escrever como médium? Então aí já está vendo um grau de dificuldade maior. Isso já foi dito lá atrás, em outro momento. Resposta: sim, mas se concebe que há aí ainda uma grande dificuldade mecânica a vencer. A mão não tendo o hábito do movimento necessário para formar letras, ocorre o mesmo com os médiuns desenhistas que não sabem desenhar. Daquilo que eu acabei de falar, né? Você pega uma língua chinesa, tá cheio de tracinho pra cá. Se a pessoa não tiver aquela mobilidade, não vai escrever direito. É a mesma coisa que se tivesse acontecendo isso na China, e ele tivesse que escrever com as letras do nosso alfabeto. Também teria dificuldade. Então a dificuldade mecânica está no instrumento que é o médium, certo? Mas a comunicação é do espírito. Então se o espírito fala, não, eu não vou me comunicar com ele na linguagem que eu quero, eu vou comunicar na linguagem que ele entende, que é mais fácil para ele. Então ele vai escrever na forma da linguagem própria do médium. Parece redundante essas questões. Questão 19. Um médium muito pouco inteligente poderia transmitir comunicações de uma ordem elevada? Resposta: sim. Pela mesma razão que um médium pode escrever em uma língua que não conhece. A mediunidade propriamente dita é independente da inteligência, assim como das qualidades morais. E, na falta de um melhor instrumento, o espírito pode se servir daquele que tem sob a mão, mas é natural que, para as comunicações de uma certa ordem, ele prefira o médium que lhe ofereça menos obstáculos materiais. De resto, uma outra consideração. O idiota frequentemente não é idiota senão pela imperfeição dos seus órgãos, mas seu espírito pode ser mais avançado do que credes. Disso tendes a prova por certas evocações de idiotas vivos ou mortos. Então, por que isso, né? O sujeito, quando tem alguma deficiência cerebral, ele não consegue fazer uma série de coisas que pode fazer, mas o espírito não é assim, né? Então, se o espírito não é assim, quando esta pessoa está emancipada, ou seja, o espírito está livre do corpo, ele pode, então, né, livre do corpo, não, fora do corpo, né, ele pode se manifestar perfeitamente. Nota, isso é um fato constatado pela experiência. Várias vezes evocamos idiotas vivos que nos deram provas patentes da sua identidade e respondiam de maneira muito sensata e mesmo superior. Isso é uma punição para o espírito que sofre o constrangimento em que se encontra.
Um médium idiota pode, pois, algumas vezes oferecer ao espírito que quer se manifestar mais recursos do que se crê. Questão número 20. Nós vamos completar essas questões, depois a gente faz o restante no próximo vídeo. De onde provém a aptidão de certos médiuns para escreverem em versos, malgrado sua ignorância quanto à poesia? Resposta. A poesia é uma linguagem. Podem escrever em versos como podem escrever em uma língua que não conhecem. De resto, podem ter sido poetas em uma outra existência e, como vos disse, os acontecimentos adquiridos, os conhecimentos adquiridos, não são jamais perdidos pelo espírito que deve alcançar a perfeição em todas as coisas. Então, o que conheceram dá-lhes, sem o que saibam, uma facilidade que não têm no estado normal. 21. Ocorre o mesmo com aqueles médiuns, malgrado sua ignorância, quanto à música e a pintura, que têm uma aptidão especial para o desenho e a música. Sim, o desenho e a música são também maneiras de expressar o pensamento. Os espíritos se servem dos instrumentos que lhes ofereçam maior facilidade. Então, é tal qual a escrita, né? Quando falamos do alfabeto, a gente pode falar do desenho, né? Da mesma forma que o alfabeto está para o ideograma lá, como o ideograma está para o desenho, né? Ou a voz está para o canto, e assim vai. A expressão do pensamento pela poesia, pelo desenho ou pela música depende unicamente da aptidão especial do médium ou do espírito que se comunica? Resposta. Algumas vezes do médium, algumas vezes só do espírito. Os espíritos superiores têm todas as aptidões. Os espíritos inferiores têm conhecimentos limitados. E aí a última questão aqui é 23. Por que o homem que tem um talento transcendente em uma existência não o tem em uma outra seguinte? E aí vai a resposta. Não ocorre sempre assim, porque frequentemente ele aperfeiçoa em uma existência o que começou em uma precedente. Mas pode ocorrer que uma faculdade transcendente adormeça durante um certo tempo, para com isso deixar uma outra mais livre para desenvolver-se. É um germe latente que se reencontrará mais tarde e do qual sempre ficam alguns traços, ou pelo menos uma vaga intuição. Então está dizendo aqui, né, eu achei bastante interessante, e a gente já sabe disso, a gente já comentou em vídeos anteriores, que todo conhecimento se torna latente no espírito, faz parte do espírito, e numa encarnação posterior pode se tornar latente, ou seja, não diretamente acessável. E aí o espírito encarnado deverá desenvolver alguma coisa que possa conectar com a vida passada para poder desenvolver esse tipo de aptidão, né? São chamados dons, né? A pessoa tem o dom de fazer aquilo, né? São as aptidões que a pessoa traz, certo? Então, se você não está inscrito, eu peço que se inscreva. Se você gostou, ou se você não gostou, deixa seu like, né? Vamos levar esses assuntos a mais pessoas que, como você e eu, está aí procurando por uma elevação espiritual. Bom? Vejo você no próximo vídeo.
e por somente alegria. Sei, oh, ei, sei, oh, sei, oh, ei, sei, oh. Mágoa, tristeza e rancor